Olá, bom dia. Nós estamos vivendo esse domingo que é um domingo especial, um domingo onde nós celebramos a Páscoa, onde nós paramos para refletir sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu quero, nesse momento que tenho, compartilhar com você, uma vez que a Páscoa também nos fala sobre isso, sobre compartilhar, um texto da palavra do Senhor que fala dessa experiência que os primeiros discípulos de Jesus viveram, pelo menos os 11, que foi essa experiência tão única, né, tão singular, que foi testemunhar o aparecimento de Jesus. Eu quero ler o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19, está escrito assim: Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e os lados. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se o retiverem, são retidos. Quando criança, você vai se lembrar disso, você que já é adulta, que a criança tem muita dificuldade para lidar com essa situação do medo. Muitas coisas causam medo nas crianças. Criança tem medo de altura, criança tem medo de bichos que são inventados, como lobo-mau, bicho-papão, até umas cantigas de niná que não consigo entender como é que uma criança, como é que os pais vão fazer os seus filhos dormirem cantando bicho-papão, sai de cima do telhado, deixa a criança dormir sossegado. Como é que a criança vai ouvir essa música e descansar tranquilo, né? A intenção é boa, mas gera mais medo do que tranquilidade para dormir. Enfim. Então a criança ela tem muito medo. E geralmente quando a criança tem medo, o que ela faz é se encolher, é se esconder. Eu lembro-me quando criança, quando eu sentia medo e estava na cama, eu puxava o cobertor e cobria minha cabeça e pensava assim, naquela, na inocência infantil. Agora eu estou protegido de todo e qualquer problema, ninguém consegue ultrapassar esse protetor poderosíssimo que é um cobertor de, de, de algodão, de lã, enfim. A criança ela se esconde e é natural do ser humano procurar proteger-se mediante uma situação de perigo que lhe cause medo. E quando no texto que nós lemos aqui, nós percebemos justamente isso, que o autor do Evangelho ele vai dizer, marcar para nós o dia que isso está acontecendo, até o momento do dia em que isso está acontecendo, no final da tarde do primeiro dia, ou no cair da tarde daquele primeiro dia, o dia em que Jesus ressuscita. Os discípulos, eles estavam em casa, e até mesmo quando as pessoas estão enfrentando um luto, né, talvez um dos piores momentos desse processo de luto é essa volta para casa quando não se tem mais o ente querido. Então, você vai voltar para casa, as pessoas voltam para casa e parece que tudo está vazio, tudo tá, não tem mais sentido. Então, essa volta para casa é difícil. Então, os discípulos estavam ali trancados, e as portas da casa trancadas também. E o autor bíblico ele vai ser muito preciso dizer assim que o motivo que os fez trancar as portas daquela casa é porque eles estavam com medo dos judeus. E esse medo que eles estavam sentindo dos judeus era um medo fácil de se compreender, porque naquele final de semana, na sexta-feira, eles haviam judeus, ou alguns dos judeus, né, principalmente as autoridades religiosas, elas haviam acabado de matar o líder deles.
aquele a quem eles seguiam. Então, o pensamento natural é o seguinte: se mataram o meu líder, o nosso líder, nós somos os próximos a, da lista desse martírio. Então, é natural que eles pudessem se esconder e é natural que esse medo tivesse ali acontecendo. Só que quando Jesus aparece, aí a ressurreição de Jesus também ela vai nos ensinar isso, essa situação ela é transformada. Primeiro porque o texto vai nos dizer que Jesus ele vai e se coloca no meio dos discípulos, mostrando quem é esse Senhor que ressuscitou. Ele é alguém que vai ao encontro dos seus discípulos que estão amedrontados. É um Deus que não nos abandona, é um Deus cuja a morte, que Paulo vai escrever que é o nosso último inimigo, não pode vencer, não pode deter, e ele então não é limitado também pelas questões físicas. Jesus entra e ninguém abriu a porta está trancada, ele simplesmente entra porque ele é Senhor de tudo. Ele entra e se coloca no meio dos discípulos e Jesus os sauda, dizendo que a paz seja com vocês. Você há de concordar comigo que quando nós estamos com medo ou preocupados com alguma coisa, o que nós mais queremos é paz. É comum você encontrar mães que estão agitadas no meio do seu dia a dia, das tarefas, ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo. Aí elas sentam assim cansadas e falam: eu só queria um pouco de paz. Pessoas que estão enfrentando lutas, elas falam: eu só queria um pouco de paz. Quando Jesus entra naquela casa e se coloca no meio dos discípulos, a primeira coisa que ele fala para os discípulos é ministrar sobre eles a paz de Cristo. Paulo, mais adiante, na sequência dos livros da Bíblia, ele vai dizer assim que a paz de Cristo ela excede todo, e a paz que Cristo nos dá, ela excede todo o entendimento. Não se consegue entender como é que é possível viver em meio à paz. O evangelista João ele vai dizer que Cristo ele nos dá a paz dele, que não é a paz que o mundo dá, é uma paz diferente, uma paz que não se consegue explicar, é uma paz que não é vivenciada pelas circunstâncias, porque tudo está bem, mas é uma paz que vem do próprio Cristo. É uma paz que o Senhor nos dá e que nos faz viver realmente em descanso nele. Quando Jesus ministra sobre os seus discípulos a paz, aí então ele vai mostrar as mãos para os seus discípulos e o lado. E esses discípulos que estavam com medo, depois da presença de Jesus ali entre eles, começam a experimentar a paz. Aquele medo que estava acontecendo lá fora já não os alcança mais. O motivo já não tem mais porque Jesus está ali. Jesus está no meio. Quando Jesus está presente, o medo todo se dissipa porque a segurança vem dele. A segurança vem desse Senhor que por nós morreu e que ressuscitou para que nós tenhamos a vida eterna e possamos descansar no seu amor e na sua graça. Depois que Jesus fala e mostra para os discípulos que era ele que havia ressuscitado, aqueles discípulos que estavam com medo, agora eles experimentam uma sensação maravilhosa de alegria, porque o versículo 20 diz: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. É real aquilo que esses discípulos sentem. E você consegue imaginar a transformação que eles estão vivendo agora? A portas trancadas, amedrontados, talvez com perigo iminente de serem eles os próximos a morrer nessa lista. Jesus Cristo entra e ministra paz sobre a vida deles. Jesus Cristo entra e a simples, entre aspas, né, simples visão do Senhor muda esse estado de medo para um estado de alegria, para um estado de contemplação, para um estado de regozijo real no Senhor. É isso que nós também experimentamos. É isso que nós também vivemos quando nós conseguimos ver o Senhor. Quando é que o medo ele começa a ganhar terreno nas nossas vidas? Quando nós não mais conseguimos olhar e perceber o Senhor na nossa história. Não mais conseguimos perceber que o Senhor está conosco, que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está presente nas nossas vidas. O escritor do livro de Hebreus, ele vai dizer assim que nós devemos manter os nossos olhos fixos no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Então, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, olhando sempre para o Senhor, desenvolvendo sempre esse relacionamento com Ele, encarando com seriedade aquilo que nos causa sofrimento às vezes,
sim, né, entendendo tudo isso, mas percebendo que o nosso Deus está conosco, nós conseguimos superar tudo isso, descansar na sua paz e experimentar esta alegria da comunhão e da presença do nosso próprio Deus. Então Jesus Cristo entra e ele troca o medo pela paz. Jesus Cristo entra e ele troca o medo pela alegria. E por fim, Jesus Cristo entra e novamente fala com os seus discípulos, diz que a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus Cristo troca o medo que os discípulos estavam vivendo por uma missão. Vamos dizer assim, como um propósito de vida. Os discípulos estavam amedrontados, os discípulos estavam ali reclusos, trancados, não vivendo a vida lá fora, mas trancados com medo. Jesus Cristo vai ao encontro desses discípulos, trata essa situação, troca o medo pela paz que só Ele pode dar, troca o medo pela alegria da sua presença e troca o medo por uma missão, por um comissionamento. Jesus fala que esta missão, este comissionamento, é um comissionamento que se assemelha ou que tem a mesma fonte de origem que a missão que ele teve. Pois ele fala assim como o Pai me enviou, eu vos envio, eu também envio vocês. E o chamado de Jesus é o significado de igreja, o significado de eclésia, os chamados para fora. Jesus está dizendo para os discípulos, vocês não podem ficar aqui. Vocês precisam aprender a lidar com essa situação, vocês precisam sair, vocês precisam anunciar, vocês precisam ser igreja, uma igreja que vai ao encontro daqueles que estão lá. Da mesma forma que o Pai me enviou, e nós podemos pensar isso, um envio ao mundo de Cristo, mas também um envio para aquela situação específica. Da mesma forma que o Pai me mandou vir aqui, eu estou mandando vocês também irem lá. Então eu entendo que Páscoa é de fato um lugar de celebração e de anúncio da paz. Dessa paz que o mundo pode dar. Nesses dias que nós estamos enfrentando, onde pessoas estão assustadas, amedrontadas, pessoas que estão preocupadas, aflitas, que você e eu sejamos mensageiros desta paz, desta segurança, desta tranquilidade que só é encontrada em Jesus Cristo. Eu entendo também que Páscoa é um momento de alegria, porque o nosso Senhor vive. O nosso Senhor vive e Ele está presente entre nós. Jesus Cristo está presente na sua casa, Jesus Cristo está presente na sua vida, Jesus Cristo está presente no meio da igreja. Você e eu não estamos sozinhos de jeito nenhum. E Páscoa também é comissionamento, Páscoa também é missão, Páscoa também é engajamento na missão com o nosso Senhor. Páscoa é um chamado para fora. Vá e anuncie. Que em nome de Cristo Jesus você e eu possamos ir ao mundo, usar as ferramentas que temos, como essa com a qual eu posso me comunicar com você, e possamos nós ali ministrar, anunciar o perdão do nosso Senhor que morreu, mas Ele também ressuscitou e Ele está vivo hoje, reina para todos sempre. Que nós tenhamos uma Páscoa maravilhosa, em nome desse Senhor que por nós morreu e ressuscitou, e que nós possamos experimentar dessa paz que Cristo nos dá, desta alegria que é viver na presença dEle, e dessa obediência na missão que fomos comissionados a cumprir pelo nosso Senhor. Tudo isso nos dá um lugar de posicionamento nesse mundo, nos identifica com este Senhor e Salvador, com esse Senhor que por nós morreu, que morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos então viver a vida dele. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe. E uma feliz Páscoa a todos em nome de Jesus.